Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da comunidade cristã Missão Evangélica. Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus, dar-lhe boas-vindas nesta maravilhosa oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estarmos aqui em oração, em comunhão, proclamando a palavra da verdade, orando uns pelos outros em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada nos ensina diversas maneiras, de diversas formas, acerca da importância da oração, a riqueza da oração. É maravilhoso, simplesmente é algo excepcional, fundamental para a vida do cristão, para a vida da igreja como comunidade, a prática da oração. Então, sejam muito bem-vindos, inscrevam-se em nosso canal CC_Missão Evangélica, é o canal do YouTube da nossa igreja. Vá lá, compartilhe as mensagens, se inscreva e pregue, anuncie a boa palavra da verdade de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar a Deus acerca dos pedidos de oração. Nós temos uma lista de oração em que nós fazemos questão de sempre lembrar os amados irmãos a enviarem os nomes, os pedidos, reiterarem, pegarem a lista de PDF que eu sempre envio, para estar em oração uns pelos outros. Precisamos manter esses laços fortes da oração, absolutamente certos de que Deus age no meio da oração do seu povo. Amém? Você também pode escrever aqui no nosso chat, colocar aqui os seus pedidos, e nós vamos estar batalhando diligentemente juntos pela fé evangélica. Foi isso que Paulo disse aos Filipenses, e é isso que nós dizemos aqui nesta noite, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos à palavra de Deus, vamos abrir a santa palavra do Senhor. Daqui a pouco, como falei, na hora das orações, vamos agradecer a Deus. Temos motivos de agradecimento ao Senhor, de alegria, de festejo, de adoração. Então, tudo isso daqui a pouquinho. Vamos agora à primazia da palavra de Deus. Vamos mergulhar na palavra do Senhor, esta santa, maravilhosa palavra, para termos aí os fundamentos, de fato, da oração. É o que nós vamos falar nesta noite, fundamentos da oração, vida pautada nas sagradas Escrituras. Amém? Vida pautada nas sagradas Escrituras. Este é um fundamento para a vida de oração. Este é um fundamento. Então vamos lá. João capítulo 15, versículos 1 a 5, 7 e 8. Se você tem aí a sua palavra, a Bíblia, por favor, me acompanhe na leitura, a versão revista e atualizada. Vamos fazer a leitura desta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, disse o Senhor Jesus, nada
podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Paizinho amado e querido, estamos diante da Tua santa palavra, diante das orientações sagradas que o Senhor nos presenteou. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a pautar a nossa vida nesta palavra maravilhosa, para que possamos seguir em graça, em conhecimento, em força, em fé, para que possamos viver, ó Deus, o mover da oração de forma fundamentada, de forma sólida, que a Tua igreja possa crescer em graça, em conhecimento sobrenatural e viver o sobrenatural que em Deus nós podemos viver. Senhor, ajuda-nos, fala-nos, ensina-nos. Este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E a amada igreja do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, ovelhas de Jesus, povo santo e povo amado, benditos em Cristo Jesus, nação santa, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, sacerdotes reais. Vamos hoje, neste grande tratado da oração, que nós, há alguns meses, nos propomos a seguir aqui, cada sexta-feira, uma busca, um aprendizado em toda a Sagrada Escritura acerca da oração. Hoje, pautado especialmente no livro de João, capítulo 15, queremos aprender sobre os fundamentos da oração. Em que está fundamentada a vida de oração? Quais são as bases, os fundamentos, aquilo que dá solidez para uma vida de oração bem construída, bem alicerçada, uma vida de oração abençoada. Então vamos entender que, primeiramente, no mundo de hoje, as pessoas têm estado muito ocupadas, digamos que estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. As pessoas vivem ocupadas demais, gastam tempo com tudo, são muitas atividades, muitas distrações, e assim as pessoas se ocupam com as coisas e não se ocupam buscando as coisas de Deus. Buscam as coisas da terra e deixam de buscar as coisas do céu. E não compreendem que é justamente a vida de oração que conecta a fraqueza do homem com a onipotência de Deus. Conectam a necessidade do homem com a provisão de Deus. Exatamente a vida de oração que faz esta conexão. É a vida de oração que o Senhor nos deu, nos permitiu, nos chamou a praticar. É isso que nos liga com a onipotência de Deus. Então, veja que homens de Deus, ao longo da história da igreja, desde que Deus
poderoso, o Senhor chamou Abraão como o grande patriarca da fé. Desde então, amados, homens de Deus têm sido forjados com base nos sofrimentos, nas lutas, e em tantas questões que afligem a vida da pessoa, a vida do homem. Então, homens que foram forjados, entretanto, deixaram o seu legado na história, deixaram um grande legado de fé. No meio dessas lutas, no meio desses sofrimentos, Apocalipse usa a expressão lágrimas. No meio das lágrimas, estes homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas chamadas por Deus, construíram um grande legado. E eles encontraram na oração e na prática do jejum um refúgio para a sua alma. Um refúgio. Encontraram o poder de Deus para realizar o ministério. O poder não vem de nós, o poder não é nosso, o poder não vem dos homens, o poder vem de Deus, o poder vem do alto, o poder está pautado na graça de Deus. Você se lembra o apóstolo Paulo quando estava fraco, com um espinho na carne, e orou 3 vezes pedindo a Deus que afastasse aquele espinho da carne? E Deus não tirou o espinho, não afastou. Mas Deus respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então diz que Paulo compreendeu este grande mistério de Deus, de boa vontade, glorificou o nome do Senhor e ele cresceu, ele se fortaleceu. Paulo foi um dos grandes apóstolos do Novo Testamento, um dos grandes, se não o maior missionário da história. Como aí, em alguns anos de ministério, de 46 a 57, foram os anos de ministério do apóstolo São Paulo. Como é que nesses anos, de 46 a 57, em 3 viagens missionárias, amado, o mundo todo ouviu de Jesus. A palavra se propagou para o mundo. Numa época sem internet, sem nada. Os historiadores dizem que Paulo ficava 5 horas por dia, andando de um lado para o outro, falando de Jesus, anunciando a palavra. Então este homem foi um marco histórico, divisor de águas. Ele criou um marco, um legado, um grande herói da fé, pelo poder e a graça de nosso Senhor Jesus. E ele tinha, como os outros que eu vou citar, na prática, na vida de oração, um refúgio para a sua alma, um refúgio, uma força, o poder de Deus na sua vida. Veja, por exemplo, Raquel, esposa de Jacó, era uma mulher estéril. Diz a palavra em Gênesis 30, 22, que o Senhor Deus se lembrou de Raquel, se lembrou e ouviu a sua oração e abriu a sua madre. A mulher batalhou em oração, lutou em oração, ela buscou em Deus, e diz que Deus se lembrou de Raquel, ouviu a sua oração e abriu a sua madre. Amados, isto é maravilhoso. Você que está clamando a Deus, buscando o Senhor, pedindo, batendo na porta de Deus, amado, há de haver um momento em que a taça da oração, que está lá, a taça de ouro, com a oração dos santos diante do altar de Deus, do altar de ouro de Deus, há de haver um momento que essa taça vai transbordar, amado. E quando isto transborda, diz que Deus responde, e responde de formas maravilhosas. Paulo diz que Deus faz
infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos, de tudo quanto nós pensamos. No caso de Raquel, Deus abriu a sua madre. Ana, em 1 Samuel 1, 27 e 28, ela diz: por este menino orava eu, por este menino, e agora, Senhor, toma-o, receba-o por devolvido à casa do Senhor. A história de Ana é algo simplesmente maravilhoso, amados. Israel estava vivendo um período, ainda ali no final do período de Juízes, uma confusão espiritual muito grande. Cada um servia a Deus da maneira que achava melhor, não havia ordem, não havia, uma estrutura, e o povo caía em idolatrias, caía em devassidão, em prostituição, de diversas maneiras, com outros deuses inclusive. E aí diz que o povo se arrependia e Deus enviava um libertador. Mas aqui, quando entra no livro de Samuel, há uma esperança de que venha esse libertador. Há uma esperança que venha um grande poder, alguma coisa tremenda. E o que aparece no texto é Ana, uma mulher frágil, uma mulher de espírito angustiado, uma mulher amargurada, uma mulher que era de todas as formas desrespeitada em casa, desrespeitada pela sociedade, era vista como alguém estigmatizada, penalizada. Então esta mulher estava, inclusive, quando chegou em Siló para orar, para pedir a Deus, ela falava, os seus lábios se moviam, mas não saía som, tanto era aquele espírito amargurado. E diz que o sacerdote Eli achou que aquela mulher fosse uma bêbada, achou que ela fosse uma mulher da vida. Até adiante, ali no lugar sagrado, aquela mulher foi julgada, mas ela não desistiu, ela não abriu mão. Diz que Deus ouviu a sua oração. Ela disse: por este menino orava eu, por este menino orava eu. Então note que durante todo o período de sofrimento em que aquela mulher estava sendo lapidada, forjada, trabalhada por Deus, fortalecida por Deus, durante todo aquele período ela estava batalhando em oração. Ela não estava blasfemando contra Deus, longe da casa do Senhor, na roda de sambinha, na roda do samba lá do mundo, na Lapa, ali comendo um negocinho e um tico-tico no fubá. Não, ela estava buscando, ela estava clamando ao Senhor. Abraão, a sua vida de comunhão com Deus era tão intensa que ele foi chamado amigo de Deus. Gente, ele foi chamado amigo de Deus. Diz que o próprio Deus, lá em Gênesis 20, versículo 7, o próprio Deus identifica Abraão como uma pessoa que intercedia em favor dos outros. Você imagina o que é Deus identificar você, qualificar você como uma pessoa que é intercessora? Olha, fulano de tal é um intercessor. Sabe, amado, às vezes nós temos opiniões a respeito de nós mesmos, às vezes outras pessoas têm opiniões a nosso respeito. No fim de tudo, amado, no fim de tudo, as opiniões vão cair por terra. Opiniões não vão valer de nada. O que vai valer é o diagnóstico de Deus. É o diagnóstico de Deus. É o diagnóstico de Deus. É o que Deus pensa, é o que Deus diz. Então diz que Deus olhou e falou: Abraão, você é o intercessor. Você é o intercessor. Nós podemos ter paz nesse sentido de uma vida com Deus,
Enquanto a salvação, nós temos paz com Deus pela fé. É obra única e exclusiva de Jesus. Mas nessa vida cristã, nessa busca de agradar a Deus e viver para Deus, nós temos paz numa vida em que buscamos viver uma vida santificada, uma vida íntegra, uma vida verdadeira. Ainda que você não acerte todas as vezes, mas você é uma pessoa íntegra, você busca Deus de verdade, você vive para Deus de verdade, você é amigo de Deus de verdade, porque Deus é nosso amigo, mas muitos não são amigos de Deus, muitos são mais amigos do mundo, mais amigos das coisas do mundo. Então Abraão não, Abraão era um amigo de Deus, era um intercessor. Moisés também era um homem de intercessão. O Salmo 90 é a oração de Moisés. Depois você leia o Salmo 90 inteiro. Tu, Senhor, de eternidade em eternidade, antes que os montes se formassem, Tu és Deus, Tu és o nosso refúgio. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. O louvor antigo, baseado na oração de Moisés. Senhor, Tu és o nosso refúgio. Antes de tudo, Tu és Deus. Louvado seja o Senhor. Então, amados, a nossa proposta aqui, como amigos de Deus, amém, louvado seja o Senhor, como intercessores uns pelos outros, amém. Será que Deus pode olhar para você e para mim hoje e dizer: olha, você tem sido meu amigo, você tem sido um intercessor pela vida de outros? Então a nossa proposta aqui é como pessoas que no meio das lutas dessa vida estão sendo forjadas por Deus, estejamos sendo forjados por Deus, trabalhados, fortalecidos por Deus, como intercessores, como amigos de Deus, pessoas de uma vida de oração e comunhão intensa com o Senhor, pessoas que têm uma vida de oração, que baseiam sua vida na oração, e quando as respostas de oração vierem, somos pessoas que saibamos reconhecer: Deus está aqui, como disse lá Ana, Senhor está aqui, eu pedi esse menino, então esse menino é teu, é para a glória do teu nome, eu vou honrar mais ainda o teu nome, eu vou passar a honrar mais ainda o teu nome, a tua casa, a tua obra. Às vezes a pessoa, já passamos muito por isso, já vimos muito isso, pessoas vinham fazer um gabinete, 1h30 de gabinete, 2 horas de gabinete, toda semana gabinete pastoral, e aí quando vem uma grande bênção, vem um grande milagre, a pessoa não se lembra da igreja, ao invés de ir lá tirar o seu dízimo, abençoar a casa do Senhor, honrar os desafios da igreja, a evangelização, sabe que o ministério pastoral, ele vive da obra de Deus, se dedica à casa do Senhor. Aí a pessoa, em vez de honrar a casa de Deus, some. Isso já aconteceu diversas vezes, uma das vezes tinha um senhor que o Senhor é meu pastor, meu pastor, o Senhor é meu pastor, 40 minutos de gabinete toda semana, irmão, você não imagina, toda semana. Às vezes tinha dia de sair da igreja meia-noite, e a pessoa lá fazendo gabinete, até o dia que veio um grande milagre na vida daquele senhor, uma vitória lá estupenda. Se aquele homem tivesse honrado a Deus, naquela ocasião a igreja talvez tivesse condições de já ter comprado um imóvel próprio, lá em Botafogo. O que a pessoa fez? Sumiu da igreja. Aí uma vez andando em Copacabana, eu vi a pessoa, fingi que não vi para não constranger ninguém. Aí a pessoa virou assim, eu vi que tinha me visto, virou, passou de canto, falou nada. Por quê? As pessoas desonram a casa do Senhor, não honram seus votos com Deus, pedem a Deus, mas depois não honram. Enfim, então nós estamos aqui, a nossa proposta é diferente, mesmo que seja na luta e no sofrimento, como essas pessoas que eu acabei de citar, construamos um grande legado,
construamos uma grande história de honra a Deus, ainda mais no dia da vitória. Se no sofrimento assim, ainda mais quando a vitória chegar. Aí você tem que honrar a Deus de todas as formas. Então essa é a nossa proposta. Por quê? Jesus disse lá em João 15, todo esse preâmbulo para cair novamente em João 15. O que Jesus disse em João 15? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Vos será feito. Então, amados, a oração não é uma janelinha que a gente abre no meio de uma vida de pecados. Porque, às vezes, a pessoa vive lá pecado em cima de pecado, não está nem aí para Deus, quer nem saber de nada de Deus. Aí quando a coisa aperta, Deus, o inimigo está furioso, Deus, sabe? Oração não é isso, amado, sabe? Se você estiver aí vivendo isso agora, amém, clama ao Senhor, peça por arrependimento, mas vamos agora construir um grande legado. Queremos trazer as pessoas ao despertamento, ao despertamento. Eu li agora uma matéria que está havendo um despertamento, um avivamento no Reino Unido. Amém, esta é a nossa oração, que haja um grande avivamento no mundo, irmãos, que venhamos a dar frutos do Espírito. Sabe o que é avivamento, amado? Avivamento não é você ficar pulando de um lado para o outro, sabe, rodopiando, sabe, algumas coisas que às vezes não passa de uma espiritualidade cênica, não passa de uma espiritualidade cacuete, que a pessoa criou, mas não tem nada de Deus com isso. Amado, despertamento, avivamento, se vê no fruto do Espírito. Se você é um bom cidadão, se você dá um bom testemunho no seu local de trabalho, se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, se você tem conseguido vencer o pecado mais do que perder. Às vezes você não ganha todas as batalhas, mas você ganha muito mais do que perde. Você vive muito mais em santificação do que às vezes um pecado, um erro, uma falha. Então isso é avivamento, mano. É a pessoa que cresce na sua vida de oração, na comunhão bíblica. Tem gente que não lê a Bíblia, não vai à igreja, não honra o Senhor nos seus dízimos e ofertas, não é generoso com a casa do Pai, não ajuda o próximo necessitado, não pratica nada do que é o cristianismo. Esta é uma vida que está fria. Então, despertamento é o oposto a isso, é você praticar essas boas obras e ter uma vida de comunhão com Deus. Então, amados, quão necessária é a invocação do nome de Jesus, orar em nome de Jesus, em nome de Deus, pautado nas Escrituras Sagradas. A respeito das Sagradas Escrituras, o cristão não pode ser ignorante, visto que nós somos um ramo enxertado na oliveira, que brotou da fé verdadeira. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Quando nós ouvimos a palavra, a fé veio. Quando a fé veio, nós nos arrependemos dos pecados e cremos em Jesus e o confessamos, nós fomos enxertados em Deus, fomos enxertados na oliveira. Ou seja, nós fomos enxertados por meio da fé. Logo, nós precisamos permanecer com a vida nas Escrituras. E como é que permanece com a vida nas Escrituras? Meditando nas Escrituras e colocando as Escrituras em prática na vida. Isto é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é fazer uma bela oração. A pessoa faz um curso com o Reinaldo Polito, estuda português, pega lá o Aurélio, dá uma lida lá, estuda bastante, e aí faz uma bela oração, e no final diz em nome de Jesus, amém. Isso não é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é viver as Escrituras, é viver a palavra. Aí sim, quando você vive a palavra,
Você costuma terminar, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Mas você está falando e vivendo ao mesmo tempo. Foi isso que João 15 diz. É isso que João 15 diz. Permanecer na palavra. Então, quem não permanece na palavra não vive por fé e negligenciará a vida de oração. Então, amados, os salmos, o Pai Nosso, a oração sacerdotal de Jesus, os diversos testemunhos de oração espalhados na palavra de Deus, são a nossa escola teológica de oração, para aprendermos com isso tudo e colocarmos a palavra em prática na vida. Então, toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, sabendo que por meio da palavra a fé é despertada, e pela fé invocamos o nome do Senhor em verdade. Quanto mais palavra, quanto mais a verdade de Deus, mais a pessoa é liberta, mais a fé é alimentada. Por isso Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra que procede. Então, quanto mais da palavra de Deus você vive, mais da palavra de Deus você aprende, mais da palavra de Deus você se alimenta, quanto mais da palavra de Deus você pratica no teu relacionamento familiar, teu relacionamento social, na tua vida cívica, política, econômica, nas tuas tratativas profissionais, jurídicas, no teu testemunho perante a sociedade, perante os vizinhos, junto aos irmãos da igreja, nos votos que você honra a Deus. Senhor, está aqui o menino que pedi, do Senhor o pedi, você honra a Deus. Seja, é nisso, meu amado, quanto mais palavra de Deus, mais despertamento haverá na tua vida, mais avivamento da parte do Senhor haverá, mais o fogo do Espírito Santo vai estar ardendo no teu coração. Amado, quando os olhos se abrem e o coração arde, os pés se apressam. O que isso quer dizer, pastor? O que isso quer dizer? Você se lembra quando os discípulos de Emaús estavam fugindo de Jerusalém, a caminho de Emaús? Estavam fugindo de Jerusalém, fugindo dos propósitos de Deus. Jesus se colocou no caminho deles, e Jesus foi pregando para eles, estava em comunhão direta com Jesus ali. Jesus foi pregando, foi falando, até o momento que Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus, e eles falaram: porventura o nosso coração não ardia quando Jesus expunha as Escrituras? Então os olhos deles se abriram, viram Jesus, o coração deles ardia pela exposição da Escritura, e diz que eles imediatamente se levantaram e voltaram para Jerusalém. Ovelhinha amada, quando os olhos se abrem e o coração arde, os pés se apressam para honrar ao Senhor, os pés se apressam para honrar a Deus, seja na tua casa, na tua família, aonde você estiver. Peça a Deus: Senhor, que os meus olhos se iluminem, estejam iluminados, que meu coração esteja ardente pela palavra, e os meus pés com pressa de honrar o Senhor em todos os departamentos da vida. Então, ovelhinha amada, isto é a palavra de Deus. Os que sempre negligenciam a oração é sinal também que não compreenderam a fé, não têm uma vida na palavra, e as suas vidas estão construídas sobre a filosofia, sobre a própria filosofia, sobre a sua própria filosofia. Se a pessoa não tem uma vida de oração, não honra a casa do Senhor, não vive para Deus, é porque ela não compreendeu de fato a fé, e ela está construída sobre as suas próprias filosofias. Então, amado, a base da oração é a palavra, a base de tudo é a palavra. Portanto, eu termino dizendo: quem permanece na palavra frutifica para Deus. Note que o próprio Senhor Jesus cumpriu toda a palavra profética que apontava a respeito dele. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7,
diz que Jesus orava fervorosamente. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Louvado seja o Senhor, com forte clamor e súplicas, Jesus oferecia, e lágrimas, as suas orações. Amados, Jesus orou durante o seu ministério terreno. Você pode ver isso em Lucas 3:21. Jesus, logo depois do batismo, Jesus orou, Jesus orava, Jesus orou durante toda a sua vida terrena. Você pode ver isso em Lucas 6:12. Jesus passou a noite toda orando nessa ocasião. Lucas 11:41-44. Jesus também orou. Jesus orava em todos os momentos. Hoje ainda, já exaltado à destra do trono do Pai, Jesus é o sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Isto está em Hebreus 7:25. Louvado seja o nome do Senhor. Pertinho aí, Hebreus 7:25, diz a palavra: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, ovelhinha amada, o nosso Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de uma vida de oração. Se Ele, o Filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tinha uma vida de oração e hoje vive para interceder por nós, esse é o nosso maior exemplo. Permaneça em Cristo, permaneça na palavra, permaneça em uma vida de oração, comunhão com Jesus, e certamente, amado, você vai estar bem fundamentado e você vai dar muitos frutos. Você vai dar frutos de avivamento, de despertamento. Aqueles homens da galeria da fé que deixaram um legado, como Raquel, como Ana, como Abraão, como Moisés, como tantos outros, você também, amado, vai deixar um legado de fé, vai construir um grande legado. Deus vai te usar grandemente, na tua casa, na tua família, no teu casamento, com a relação com os teus filhos, no teu local de trabalho, em nome de Jesus, amado. Creia, receba esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vida na palavra, vida de oração, vida com Deus, é vida que frutifica. Bom, eu quero agradecer a Deus, nesta noite maravilhosa, a nossa querida, eu digo nossa porque eu sinto que é minha também, tanto amor e carinho que eu tenho a essa empresa, a essa companhia, e ao nosso irmão Jorge, querido Jorge. A nossa empresa Capemisa, louvado seja o Senhor, ganhou número 1, primeiro lugar do prêmio Great Place to Work, que é a organização que qualifica e reconhece a qualidade nas empresas para os funcionários. Então, amados, nós estamos falando que ela ganhou o primeiro lugar no Rio de Janeiro, o primeiro lugar. Louvado seja o Senhor. Então, de todas as empresas do Rio de Janeiro, a Capemisa ganhou primeiro lugar. Louvado seja Deus, como uma empresa boa para se trabalhar. Então, parabéns, nossa querida Capemisa, todos os colaboradores, presbítero Jorge, louvado seja o Senhor, amado. Bem-haja, continue honrando a Deus, servindo o Senhor com o teu melhor. Certamente Deus vai honrar mais e mais para a honra e glória do Senhor Jesus. As melhores empresas para se trabalhar. Está aí a nossa querida Capemisa. As pessoas seguras são mais felizes. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer a Deus pelos aniversariantes agora. Nós temos aí 3 aniversariantes. Nossa querida pastora Deise Lúcia Nogueira de Almeida faz aniversário agora, dia 4. Minha mãezinha amada, querida, te amo, um beijo, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde. Nosso irmão Marcos Kleber fez aniversário agora, dia 31. Abençoado irmão, louvado seja Deus. Ricas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E a nossa secretária da igreja, Rosa Faria,
também fez aniversário no dia 1º de agosto. Louvado seja Deus pela sua vida. E vamos orar por ela que teve uma infecção alimentar. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Parabéns a vocês. Bênçãos sem medidas. Orar pela nossa irmã. Agora, motivos de oração. A Rosa, infecção alimentar. Agradecer a Deus por todas essas vidas, esses testemunhos. Irmã Maria do Socorro. Quadro de alergia respiratória e bastante tosse. Vai agora ser acompanhada por um pneumologista. Vamos orar, amados. Coloque o nome da irmã Socorro, por favor, nas suas orações. Irmão Valdécio Júnior de Almeida, também presbítero, tendinite no pé, acordou lá com o pé inchado, parecia lá, foi picado por uma abelha, alguma coisa, o pé inchado, sem conseguir colocar o pé direito no chão. Tendinite no pé, irmão amado, enviamos uma palavra de oração. Marcos Vinícius também, de Oliveira, recebeu alta do CTI, graças a Deus, segue o tratamento, já está melhor, está já bem, está lá terminando o tratamento. Daremos saúde, cura, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa missionária, nossa amada irmã missionária Rosiane Brito. Nossa amada irmã está com nódulo na mão esquerda e uma cirurgia marcada agora para esta próxima semana, dia 7 de agosto. Este é o primeiro motivo de oração por ela. Vai fazer uma cirurgia no dia 7 de agosto. Ela se mantém em oração, crendo, colocando sua vida nas mãos do Senhor. Deus é Senhor de todas as coisas. Se Deus permitir que passe pela operação, que seja uma bênção. Se Deus curar antes, amém. Então, vamos orar pela vida da irmã missionária Rosiane. Ela também deu entrada no pedido de auxílio pelo INSS. Pessoas com doenças graves têm direito a isso, um auxílio de 6 meses. Ela deu entrada nesse pedido, que ela possa estar livre, curada também de toda ansiedade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Irmã Rosiane, estamos juntos, amado, orando pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Mauro, nossa irmã Socorro, lá dentro do hospital, estava orando lá por um senhor, o nome dele é Mauro, câncer no pulmão, fez drenagem, pois deu água na pleura. Vamos orar por ele também, Senhor, que seja motivo de testemunho, de Deus ser glorificado também, para a glória do Senhor. E vamos orar pelo nosso ministério, que as portas se abram para o nosso ministério, mais e mais, a porta da evangelização, que nossa igreja avance no trabalho missionário, que nós possamos ter a oportunidade de avançar em mídias, em massa, para evangelizar, para alcançarmos multidões, nossa igreja crescer em número de pessoas, Deus possa levantar mais colaboradores, que nós possamos crescer a nível também financeiro, que a igreja possa ter estabilidade financeira, segurança financeira. Isso há de ser também muito importante para toda a organização, inclusive para o próprio pastor da igreja. Administrar uma organização, amados, é algo muito responsável, uma responsabilidade muito grande. Então, que nossa igreja possa também crescer financeiramente, termos segurança financeira e assim podemos fazer crescer o trabalho mais e mais, trazer pessoas, criar equipes com isso, termos lá rendimento mensal, que a igreja possa chegar a esse nível de ter rendimentos mensais, e assim ter paz financeira, tranquilidade financeira. Deus sabe que o nosso desejo aqui, meu desejo como pastor, não é enriquecer às custas da igreja, nada disso, mas é necessário que a igreja possa crescer nesta área também, que nós possamos fazer uma grande obra nessa terra. Eu creio, Deus conhece meu coração. Fui ordenado ao ministério pastoral com 19 anos de vida, há muitos anos, dedico minha vida para o Senhor e para a sua obra. Então, que Deus possa permitir esse crescimento. E Deus sabe, amados, nós vamos fazer uma obra muito grande nesse mundo, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Nós estamos aqui, Pai, com tantas
tantas necessidades, tantas coisas diante do Senhor, Pai, tantas pessoas aflitas, pessoas necessitadas, são questões de família, são questões de saúde, saúde física, saúde espiritual, são questões, Pai, delicadas. Também temos aqui vitórias, testemunhos para a glória do Senhor, pessoas também fazendo aniversário. Pai, são vidas, são ovelhinhas, são pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e é o ministério, Pai, é a igreja em si, a estrutura, igreja, eclésia, também, Pai, que estamos colocando diante do Senhor, que há uma necessidade, queremos ver a Tua obra crescer, Pai. Colocamos diante de Ti todas essas questões, Senhor, pedimos, buscamos e batemos na porta, porque nós sabemos, Pai, em quem nós temos crido, e nós queremos, Pai, à luz do estudo desta noite, nós queremos voltarmos-nos em oração, pensando, Senhor, exatamente nas necessidades, nas aflições, nas lágrimas que o Teu povo derrama, porque nessas ocasiões, ó Pai, nós estamos aí debaixo de lutas, nós estamos, Senhor, debaixo de enfrentamentos. Nesses momentos, Pai, a nossa carne, a tendência é ela se fragilizar. Nossa carne, nós nos sentimos mais frágeis. Mas, ó Senhor, pela Tua palavra, pela revelação bíblica, pelo que nós aprendemos na Tua palavra, o Senhor respondeu para Paulo nesse momento: Paulo, a minha graça te basta, porque eu vou te aperfeiçoar, o meu poder vai te aperfeiçoar. Então, Pai, o Senhor, no meio das lutas, no meio dos sofrimentos, no meio das batalhas, o Senhor fortaleceu aquele homem, o Senhor deu condições para que aquele homem fosse o maior evangelista da história. O Senhor levantou pessoas para ajudá-lo, o Senhor levantou equipes para ajudá-lo, o Senhor tocou no coração, especialmente da igreja de Filipenses, que em tudo ajudou, ao ponto de Paulo dizer: estou suprido, tenho fartura, tenho abundância, para a glória de Deus, e fez uma grande obra, mas era tudo com muita luta, havia muita luta. O outro exemplo, Pai, que nós podemos lembrar novamente, é o exemplo de Ana, esta mulher que de todas as formas, Senhor, foi vitimada. Senhor, a vida desta mulher foi uma luta atrás da outra, mas quando tudo parecia perdido para o povo de Israel, foi esta mulher que o Senhor usou por meio da oração. Uma mulher frágil, uma mulher pequena aos olhos da sociedade, uma mulher que não tinha nada nesse mundo que pudesse oferecer para a nação de Israel, mas através dela nasceu Samuel, o grande sacerdote, profeta, o último juiz nacional, aquele que ungiu os primeiros reis de Israel. Louvado seja o Senhor, o homem que chamou o povo de Deus de volta ao arrependimento, quando Eli estava afastado dos caminhos, seu cego, havia frieza, Eli não colocava as rédeas nem dentro da sua própria casa, os seus filhos, Ofni e Finéias, tripudiavam em cima da obra de Deus, e foi Samuel que chamou o povo de volta para o arrependimento. Filho de Ana, mulher que era pequena, frágil, vitimada, mas era uma mulher de oração. Senhor, eu sei que não dá para citar todos os casos aqui, não dá para citar tudo que as pessoas estão vivendo, nem sabemos tudo que as pessoas estão vivendo, mas o que dá para dizer, Pai, em oração, é que nos momentos de maior necessidade,
nos momentos de maiores fraquezas, de lutas, e que às vezes, Pai, achamos que não vamos aguentar. Ah, Senhor, está muito pesado. Ah, Senhor, a luta é muito grande. Ah, Senhor, é problema na saúde, é problema na família, é problema na vida financeira, é problema em todos os lugares, sei lá onde, todos os lados. Parece que não vamos aguentar. Mas nesse momento, Pai, quando nós nos apercebemos, nesse momento, estamos orando, estamos buscando, Senhor, isso é um sinal maravilhoso. Isto é um sinal, Pai, que a nossa vida está sendo bem edificada, está sendo bem construída. Porque nós não estamos, Pai, nos afastando dos Teus caminhos. Nós não estamos, ó Pai, lá no mundo, na Lapa, sabe, no mundão, caindo no pecado. Nada disso. Halima. Cadê a irmã Socorro para colocar aí um tá repreendido? Está repreendido em nome de Jesus. Nós, na verdade, nesses momentos, Pai, nós estamos em oração, nós estamos buscando, e o Senhor está trabalhando, Pai. E aí, quando a gente olha, Pai, a conjugação disso, qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que Deus usou Ana e Samuel, e houve um grande avivamento no povo de Israel. O resultado disso é que Deus usou Abraão como intercessor de outras vidas. Ah, Senhor, Tu destruirás a cidade se tiver 10 justos dentro daquela cidade. Senhor, Tu vais destruir essa cidade se tiver um justo naquela cidade. Senhor, Tu vais destruir. Gente, eu tenho dificuldade às vezes de entender a ousadia desses homens, Pai. Isso nos mostra o quanto nós precisamos avançar na comunhão com Deus. Abacuque, por exemplo, no momento de todas as lutas possíveis e inimagináveis, ainda que estava lá se queixando, mas ele estava orando a Deus. É melhor do que estar frio, é melhor do que estar morno, porque essa foi a repreensão da igreja de Laodiceia. Hierápolis tinha água quente, que era água terapêutica. Colossos tinha água fria, que também era água terapêutica. Mas em Laodiceia a água chegava morna e já havia perdido essas propriedades terapêuticas. E Deus disse: Laodiceia, você é morno, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então, ó Pai, quando nós vemos esses homens, Moisés, Abraão, Raquel, Ana, Davi, Samuel e tantos outros, Pai, que independentemente das lutas, dos sofrimentos, estavam buscando, estavam orando. Quando nós vemos o resultado na vida desses homens, Pai, Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. A casa de Davi, a promessa foi dada a Davi, que da sua casa, da sua dinastia, da sua descendência viria o Salvador Jesus, o Machia, o Salvador. Louvado seja. Moisés, no meio de tudo aquele problema do Egito, foi o grande libertador do povo de Israel. Os discípulos, já no Novo Testamento, ó Pai, quando aprenderam a ter uma vida de oração, diz que até morto foi ressuscitado. Portas das cadeias se abriram. Havia um homem que estava a vida inteira no pórtico do templo, aleijado. Estava lá pedindo esmola. E Pedro e João entraram e aquele homem pediu esmola. E Pedro olhou no olho daquele cara e falou: olha aqui, meu irmão, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te daí em nome de Jesus e anda. Levanta e anda. E aquele homem levantou e passou a louvar a Deus. Que lindo, Pai, que maravilhoso, Senhor. E diz que os líderes do Sinédrio, os perseguidores de Jesus, não podiam negar o grande sinal que havia sido feito
porque todos conheciam aquele paralítico, aquele aleijado, que aquele aleijado era um aleijado a vida toda, e agora estava lá pulando, curado, e eles não puderam negar, todo mundo estava louvando a Deus. Isto é avivamento, isto é maravilha de Deus. Pai, na noite anterior de Pedro ser apresentado e ele seria degolado, Pedro estava preso numa escolta de 16 soldados, uma porta de ferro prendia, estava preso em cadeias, impossível dele sair dali, impossível, se não fosse o poder de Deus. Mas aquele homem estava, apesar de tudo isso, ele estava orando, estava na verdade dormindo, e quem estava orando era a igreja. A respeito de Pedro, Pai, nós vemos que ele tinha uma comunhão tão grande contigo, ele tinha uma vida tão avivada, ele tinha uma vida tão santificada, ele tinha uma vida tão voltada para Deus, que a despeito de tudo aquilo ele estava dormindo, estava tranquilo. Na noite anterior, antes de ser degolado, ele estava tirando uma soneca, e não era uma soneca qualquer, estava no sono REM, lá no fundo, dormindo bem, que o anjo teve que tocar nele, acorda aí cara, vim aqui para te livrar, ora pois, e a igreja estava lá orando por ele, na casa da mãe de João Marcos, ah Senhor amado, e Deus fez um grande milagre, as portas se abriram, louvado seja o nome do Senhor. Então Pai, eu sei que pessoas que estão orando comigo agora, podem estar em diversas necessidades, Pai, pode estar sendo aflita, envergonhada e humilhada, de todas as formas, como Ana foi, como Raquel também foi, esposa de Jacó, pode estar, Senhor, enfrentando lutas e batalhas de todas as formas, como Abraão enfrentou, ou como Abraão e Sara, que receberam uma promessa, num momento que parecia impossível, que Abraão tinha 100 anos, Pai, e Sara tinha 90, e Deus foi lá e falou, Abraão, velhinho, ô velhinho, você vai ser pai, hein? Eu? Mas eu tenho 100 anos, mas vai ser pai. Ô Sara, você vai ser mãe, mas eu, Senhor, eu tenho 90 anos, como é que eu vou dar à luz a um filho? Vai ser mamãe, hein? Pessoas podem estar vivendo um impossível, Pai, um impossível, uma promessa de Deus no momento impossível, em que tudo está dando errado, tudo parece ser contrário. Pessoas podem estar vivendo no Egito de privações, como o povo de Israel vivia no Egito, privação profissional, privação financeira, privação de todos os lados, dificuldades e apertos de todos os lados. Então, Pai, estamos orando e pessoas estão em diversas situações, Pai, mas nós queremos, Pai, contar com esta graça maravilhosa, a graça que nos capacita, a graça que nos fortalece, a graça que nos dá ânimo, que nos dá alegria, que nos dá força, a graça, Pai, que trabalha na nossa vida, porque nós nascemos de novo pela fé, nós nascemos de novo quando cremos na Tua Palavra, e essa fé é genuína, essa fé é verdadeira. Então, Pai, se nós nascemos pela fé que é genuína e verdadeira, agora, durante a nossa vida, é esta palavra, é esta fé que precisa continuar regendo a nossa vida, regendo os nossos passos, dominando as nossas palavras. Nós não podemos, Pai, no momento de luta, de aflição, começar a murmurar, a nos afastar dos Teus caminhos, como fizeram os discípulos de Emaús, fugindo de Jerusalém. Mas nós aprendemos com eles, Pai, que quando os olhos se abrem e o coração arde, os pés se apressam para honrar o Teu nome,
para glorificar o nome de Jesus, para adorar a Deus em espírito e verdade. Os pés se apressam, Pai. Ó Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelas Tuas maravilhas. Obrigado, Senhor. Nós já Te louvamos por antecipação, ó Pai. Mesmo no meio das dificuldades, das lutas, das privações, dos problemas, da doença, do desemprego, das limitações financeiras, dos problemas financeiros, problemas de todos os lados, a ansiedade, os problemas, Pai, enfim, nós já Te louvamos por antecipação, Pai. Nós já Te agradecemos por antecipação. Nós cremos na graça futura. Nós vivemos pela fé. E nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, Pai. E Te agradecemos pela bênção de ter os nossos olhos iluminados e o nosso coração ardendo por Jesus, ardendo pela palavra. Como a irmã Maria do Socorro me falou nesses dias por áudio, estava lá tossindo, e mesmo tossindo, ela disse: pastor, eu quero estar domingo na casa do Senhor, quero estar domingo na casa do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Como o irmão Valdécio falou: pastor, estou aqui com o pé inchado, parece que uma abelha picou aqui, tendinite, mas se no domingo não estiver bem, eu vou de chinelo para a igreja, para a glória do Senhor. Como nós já vimos aqui, nossa pastora amada, quantas vezes já veio para a igreja, às vezes doente, com problemas, sabe, todo jeito, enfrentando lutas, veio para a casa do Senhor. Irmã Sueli, poucos dias de operada, veio para a casa do Senhor. Irmão Jorge, mesma coisa, também veio para a casa do Senhor. E outros irmãos, Pai, são muitos testemunhos, pessoas que podem dizer: pastor, eu amo a casa do Senhor, eu amo estar na casa do Senhor. Eu mesmo já tive esse testemunho, fui atropelado lá por um ônibus lá no sábado, e no domingo estava na igreja com o pé inchado, o dedo costurado. Pai, a gente faz o que pode para honrar o Teu nome, e isso, Pai, é alegria e prazer para nós. Para nós, Pai, não há vida sem o Senhor, não há alegria sem o Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a rocha da nossa vida, o Senhor é a base da nossa vida. Nós amamos o Senhor, Pai, de todo o nosso coração. O nosso maior prazer e a nossa maior alegria é falar do Seu nome, é anunciar o Seu nome, é viver em nome de Jesus, é orar em nome de Jesus, é permanecer em Cristo Jesus. Esse é o nosso prazer e essa é a nossa alegria, e que nós possamos crescer em graça e conhecimento, crescer em fé e construir um grande legado de fé, um grande testemunho de fé, em nome do Senhor Jesus. Que possamos alcançar mais e mais vidas, que possamos construir, Pai, na Tua casa, Pai, um grande ministério, com pessoas envolvidas em todos os campos do ministério, Pai. Oramos pela provisão da nossa igreja lá em Itaipu, que as obras avancem, Pai, que as obras avancem, nosso tempo termine, aquela casa fique cheia, que nós tenhamos oportunidade de entrar em programas de rádio e evangelizar as massas. Pai, já oramos também aqui pelo templo aqui da Tijuca, Pai, que também é um motivo de preocupação muito grande, mas que nós tenhamos provisão, Pai, para tirar a igreja aqui da Tijuca do aluguel, Pai, nem que seja uma salinha qualquer, uma salinha pequena qualquer, sabe, em algum lugarzinho qualquer, uma sala, só para a gente não jamais abandonar nenhuma ovelha, Pai, não abandonar nenhuma ovelha, não deixar nenhuma ovelha para trás, Pai, em nome de Jesus. Ovelhas que estiveram conosco nos momentos mais difíceis da igreja,
momentos em que a igreja praticamente foi à falência, quando a gente saiu de Botafogo, veio para Tijuca, pessoas que ficaram com a gente no momento mais difícil da igreja, pessoas que poderiam ter ido para outras igrejas, e tem muitas outras igrejas aí, grande, com ministério de louvor pronto, com tudo maravilhoso, a pessoa entra, é saxofone, sabe, um ambiente maravilhoso, e essas pessoas, a gente ficou aqui tempos sem ter músico nenhum na igreja, era só voz e igreja, e essas pessoas não abandonaram a igreja, não abandonaram a igreja. Nós não vamos abandonar ninguém, ninguém. Senhor, nós te pedimos, Pai, pela tua provisão, Pai, que o Senhor nos dê provisão, Pai, nem que seja uma sala qualquer, para a gente permanecer, Pai, pastoreando essas ovelhas, Pai, que o Senhor nos deu para pastorear, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Pai, mais e mais pessoas para ajudar no ministério, Pai. As responsabilidades financeiras são grandes e nós temos pouquíssimas pessoas, Pai. E as poucas pessoas que a gente tem estão botando o fígado, o rim, o pâncreas, o coração, Pai, se doando nesta obra, Pai. Então nós queremos suplicar, Pai, rogar o Senhor que levante mais pessoas para ajudar, Pai, em todos os sentidos, Pai, inclusive no ministério, para que nós tenhamos pessoas no louvor aqui e no louvor lá, tenhamos pessoas para pregar aqui, para pregar lá, porque uma vida só não pode fazer tudo sozinho. Nós estamos colocando, Pai, tudo isso diante de Ti, nesta noite em oração, já te louvando e te agradecendo, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém, amém, amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, queridas, família amada, povo santo, povo de Deus maravilhoso, igreja linda, igreja amada, que eu tanto amo de todo o meu coração. Perdoe o seu pastor, passei 7 minutos do culto. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite feliz, que você possa dormir bem, que você possa acordar bem, que você possa ter um final de semana maravilhoso, que você possa ter um final de semana feliz, que você possa ter um final de semana poderoso em Cristo Jesus, final de semana cheio da glória de Deus, com muita alegria, com muita força, com muita paz no seu coração. Você possa, ao deitar a cabeça no travesseiro e dormir, você possa chegar ao sono profundo, REM, sonhar tranquilo, seu organismo possa se refazer, se revigorar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo é a ceia do Senhor, não falte o culto de ceia, não perca este culto, que é um culto de celebração, é um culto de comunhão, é um culto de amor, de gratidão ao Senhor Jesus, por tudo o que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele deu a sua vida por nós, e Ele ressuscitou. Então, esse é o motivo da ceia, tá bem? Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu ao céu, e Ele derramou o Espírito Santo, e Ele conduz a sua igreja. Essa é a obra de Deus, é por isso que estaremos ceando neste próximo domingo, se Deus quiser. Talim Teu, esteja conosco, venha adorar a Deus em espírito e em verdade, com alegria, em nome de Jesus. Rua General Roca 340, Galeria, no coração da Tijuca. E em breve, se Deus quiser, estaremos também na sede nacional do nosso ministério, da Comunidade Cristã Missão Evangélica, na estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, Mara Vista, Niterói. Amém? Para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Somos o que somos pela graça de Deus. Boa noite.